Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida. E hoje nós vamos encerrar, por enquanto, a nossa série sobre batalha espiritual. Eu vou comentar algumas doutrinas estranhas que eu já me deparei com relação a esse tema, de batalha espiritual. Fica aí conosco. Muito bem, então estamos de volta aí após a nossa vinheta e hoje vamos comentar, Eu não vou tratar profundamente acerca de nenhuma dessas doutrinas, eu vou só comentar, citar um outro versículo bíblico, porque existe uma infinidade de doutrinas estranhas sobre batalha espiritual. Eu quero apenas lançar alguns comentários para preparar você, ajudar você a não cair no engano, Nós precisamos estar bem preparados na palavra, conforme a gente viu nas armas, no armamento de Deus ali em Efésios capítulo 6, certo? Então vamos começar com algo que pode ser besta, talvez simples, não sei, tolo, mas eu achei algo interessante, que é o seguinte: é uma pessoa, uma certa irmã de uma igreja bem conhecida aí, que trabalha muito nessa área de expulsão de demônios, de libertação, bem conhecida mesmo, não vou nem dizer o nome aqui, mas ela, certa vez a gente estava orando, eu comentei, eu acho, sobre que eu tinha expulsado um demônio e tal, e ela comentou dizendo que ela tinha que impor as mãos para poder expulsar o demônio. Se não impusesse as mãos sobre a pessoa, o demônio não ia sair, E eu contestei ela, achei engraçado essa ideia, Então, é necessário, a pergunta é necessário eu impor as mãos sobre a pessoa para expulsar o demônio? Não, a resposta é não. Você não precisa impor as mãos sobre alguém para expulsar um demônio. A imposição de mãos é a forma de ministração padrão para a cura, para batismo no Espírito Santo, ministração de bênçãos, etc. Mas para expulsar demônio, você não precisa impor as mãos sobre as pessoas. Aqui em Mateus capítulo 8, Jesus está aqui no versículo 16, ele está curando pessoas, Diz assim: e chegada a tarde, Mateus 8,16, e chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Então observe que Jesus ele expulsou os demônios apenas usando a palavra, E nós vemos isso se repetir, não há nenhum caso no Novo Testamento, na Bíblia, onde as pessoas, para expulsar o demônio, precisaram impor as mãos, certo? Você vai imitar Jesus, você vai usar o nome de Jesus e com a palavra você vai expulsar. Eu não aconselho realmente, porque há casos, já vi casos de demônios que entram nas pessoas possessas, e as pessoas ficam violentas. Aí você imagine, você for expulsar, for fazer algum tipo de culto, trabalho em hospício, onde acontece muito isso, possessão na hora que está havendo o culto. Aí imagine que você vai ter que impor as mãos, Às vezes você nem pode, porque está separado ali pela uma grade, e aí você vai ficar sem expulsar o demônio, Não, isso não existe. Então, para expulsar demônio, não precisa impor as mãos. Você expulsa usando a autoridade de Cristo, usando o nome de Jesus, que vai, Nós, como corpo de Cristo, recebemos esse direito, o direito de sermos filhos de Deus, recebemos esse poder, e usamos a palavra no nome de Jesus também. O segundo ponto que eu queria falar aqui, eu acho muito importante, gente, isso é muito importante. Eu não sei se você já assistiu testemunhos de pessoas que vieram de religiões, tipo feitiçaria, umbanda, satanismo, esse tipo de religião que lida com o mundo espiritual de acordo com as doutrinas, os ensinamentos deles. E aí a pessoa se converte a Cristo e sai por aí dando seu testemunho, não tem preparo nas escrituras e começa a ministrar sobre batalha espiritual totalmente ou grande parte com base nos conhecimentos que ela tinha na religião pagã dela.
Isso é um erro fatal. Eu já vi cada absurdo que, assim, eu não me venho nada à mente aqui, mas há coisas totalmente absurdas, certo? O Espírito Santo não se revelou, né? Deus não se revelou através das religiões pagãs. O que as outras religiões acreditam, né? Que eles acreditam lá, é falso, né? Quem é cristão sabe que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Deus revelou-se através do povo de Israel no Velho Testamento, da igreja no Novo Testamento, e Deus, a verdade é as Escrituras Sagradas. Então nenhuma outra religião, seja ela qual for, tem a verdade sobre o mundo espiritual. Nós precisamos conhecer as Escrituras e nos basear nas Escrituras para que possamos ensinar as pessoas sobre batalha espiritual. E isso acontece muito, tem muita gente aí ensinando batalha espiritual de forma equivocada, tendo por base as religiões da onde elas vieram, religiões pagãs que não tem o Espírito Santo, não tem Deus lá. Então como é que aquelas verdades, não é nem aquelas verdades, como é que aquelas doutrinas poderiam ser verdadeiras se aquelas religiões não foram criadas por Deus, né? Eu já vi muito, tem muito isso. Então, se você veio de alguma religião desse tipo, que você lidava com o mundo espiritual, seja ela qual for, Umbanda, Candomblé, Espiritismo, Satanismo, qualquer que seja a religião, e você se converteu ao Senhor, você chegou até o Deus vivo, então você vai precisar abandonar tudo que você aprendeu. Claro, você pode ter experiências, pode compartilhar essas experiências, não vejo problema nisso. Agora você pegar as doutrinas daquela religião pagã e usar como base para ensinar a igreja sobre batalha espiritual, isso vai ser errado, né? Isso com certeza você vai ensinar muita coisa errada e o Espírito Santo não vai confirmar essa palavra, né? Infelizmente tem muita gente aí contando testemunhos dizendo que é esse feiticeiro, é isso aqui, e sai ensinando batalha espiritual com base nas religiões pagãs. Um terceiro ponto que eu lembrei também para colocar nesse vídeo, claro, a gente poderia falar sobre inúmeras doutrinas equivocadas, inúmeras coisas. Isso aqui é só para servir de exemplo para você, para que você possa procurar realmente se basear na Bíblia, né? E conhecer a palavra especialmente entender o Novo Testamento, porque a Bíblia diz que Jesus expôs os principados e potestades publicamente ao desprezo. Então foi Jesus que fez isso. No Velho Testamento, os demônios são citados, há citações a Satanás e aos demônios, mas é de uma forma muito obscura, como uma sombra mesmo, né? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, diz que a lei trazia apenas a sombra e não a imagem real das coisas. A imagem real do mundo espiritual ela veio através do Novo Testamento, através de Jesus. Jesus expõe os principados e potestades, e então é a nossa maior garantia, é a nossa base, é entender as revelações do mundo espiritual trazidas através do Novo Testamento, claro, também junto com o Velho, mas principalmente o Novo Testamento. Essa doutrina eu já vi aí, é uma senhora bem conhecida aí para o pessoal que gosta desse tema de batalha espiritual. Eu vi certa vez, assisti ela algumas poucas vezes, né, mas depois de algumas coisas que eu ouvi, não quis assistir. Na verdade, eu assisto muito pouco pregador. Geralmente eu tenho um ou outro que eu acompanho, os ministérios, um ministério especificamente que eu sou parceiro, mas eu procuro me basear unicamente nas Escrituras. E essa senhora contou, não me lembro se foi ela, que aconteceu com ela, ou foi uma pessoa que ela ministrava, né? E ela disse que a casa dela estava cheia de demônios, a casa dessa senhora, dessa pessoa, né? Não sei se foi a pregadora que me disse que era a casa da pregadora, certo? Ou se era uma pessoa amiga dela. E ela precisava expulsar esses demônios. E aí ela orou e Deus disse que ela deveria... Aliás, ela disse que expulsava e o demônio acabava voltando. Então ela disse que orou e buscou a Deus, e Deus disse para ela que ela deveria ungir ao redor da casa com óleo da unção, e aí os demônios não entrariam mais dentro da casa dela. Ela expulsaria os demônios, ungiria a casa com óleo, e os demônios não poderiam mais entrar na casa dela. E aí ela fez o procedimento, só que ela esqueceu de expulsar os demônios ficaram
presos dentro da casa dela, e aí depois ela teve que fazer algum outro procedimento para tirar a proteção, a barreira protetora, digamos assim, expulsar o demônio e colocar de novo, né? E eu vi isso, essa senhora é muito conhecida, muita gente ouve esses ensinamentos. E o que é que eu posso comentar desses ensinamentos, né? Esses ensinamentos me parecem muito baseados em religiões pagãs. Eles não têm base nenhuma nas escrituras, certo? Satanás, a gente viu isso desde no primeiro vídeo. Os demônios eles tentam habitar em uma casa, mas é dentro do homem. E o homem dá lugar ao demônio pelo pecado. Então não adianta você selar a sua casa com óleo. Isso não serve para nada, porque Satanás não está preocupado em habitar dentro de uma casa aqui física. Acontece, já ouvi falar de locais que tinham um espírito lá e chegaram missionários e repreenderam e o demônio foi embora. Não precisa ficar fazendo essa história de unção com óleo, selar a casa. Isso não existe na Bíblia. Não há necessidade. Você não mantém o demônio afastado da sua vida fazendo uma espécie de selo com a unção com óleo ao redor da sua casa física. Você mantém o demônio afastado da sua vida andando em justiça, andando em retidão, se afastando cada vez mais do pecado e, se for necessário, usar a autoridade do nome de Jesus para repreender, né, e manter a sua vida de santidade. Então essa doutrina ela é totalmente absurda, né? Absurda, e doutrinas como essas está aí enchendo, né, outras doutrinas muito comuns, a questão das quebras de maldições. É até interessante, eu vou comentar rapidamente aqui. Você, quando aceita Jesus na sua vida, você se torna uma nova criatura. A Bíblia diz que Deus nos transportou do império das trevas e nos levou ao reino do Filho do seu amor. Então você aceita Jesus, você sai do império das trevas. Você não está mais debaixo da autoridade de Satanás. E a Bíblia diz também em Efésios 1:3 que ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, uma vez que você está em Cristo, você em espírito já está no reino de Deus, você já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, não há mais condenação sobre a sua vida, exceto se você andar segundo a carne, é aquilo que eu já falei várias vezes, ok? Então, o que é que acontece? O cristão tinha maldições operando na vida dele, antes de aceitar Jesus, por exemplo, era cheio de doenças, a pessoa vivia passando necessidade, era psicótico, sei lá, doenças, né? E outras coisas que são citadas na Bíblia como maldição. Né? Então ela aceita Jesus, ela é uma nova criatura em espírito. Agora ela vai precisar fazer o que diz em Romanos capítulo 12. Vai precisar renovar o seu entendimento, andar em justiça, e essas bênçãos elas vão se manifestando. É um processo lento, um processo de crescimento. Né? O que as pessoas querem realmente é um atalho, onde ela vai fazer um ritualzinho ali, uma quebra de maldição, um ritual, e todas as coisas vão se resolver para a vida dela. E não funciona assim. Né? Nenhum ritual tem efeito, rituais físicos têm efeito no mundo espiritual. O que teve efeito no mundo espiritual foi a obra redentora de Cristo na cruz, né? E tudo que Deus fez através dessa obra redentora, nos tornando novas criaturas, nos deu poder de filhos, nos deu autoridade para expulsar demônio e curar toda enfermidade, todo mal. Gente? Então, cuidado, fique com as Escrituras, tá bom? Fique com as Escrituras entendendo aquilo que eu já comentei sobre a questão do Novo Testamento e Velho Testamento. Então, que Deus abençoe você, que Deus lhe dê sabedoria nesse tema e fique na graça e na paz do Senhor Jesus.